Estamos fazendo uma pergunta muito simples e muito complexa. Por que nós, seres humanos, não fomos capazes de resolver esse problema do relacionamento, embora vivamos sobre essa terra há milhões de anos? Será porque cada um tem a sua imagem particular e especial, formada pelo pensamento, e que o nosso relacionamento se baseia em duas imagens: a imagem que o homem cria dela, da mulher, e a imagem que a mulher cria dele? Assim, nesse relacionamento, somos como duas imagens que vivem juntas. Isso é um fato. Se vocês observarem por vocês mesmos, com muito cuidado, se é possível fazer essa observação, vocês terão criado uma imagem dela e ela criou um quadro, uma estrutura verbal de você, o homem. Assim, o relacionamento é feito entre essas duas imagens. Essas imagens foram formadas pelo pensamento. E o pensamento não é amor. Todas as lembranças desse relacionamento, de um com o outro, os quadros, as conclusões, de um a respeito do outro, se observarmos cuidadosamente, sem qualquer preconceito, são produto do pensamento. São o resultado de várias lembranças, experiências, irritações e solidões. E assim o nosso relacionamento de um com o outro não é amor, mas a imagem que o pensamento formou. Assim, se devemos entender a realidade das relações, temos que entender todo o movimento do pensamento, porque vivemos pelo pensamento. Todas as nossas ações se baseiam no pensamento. Todos os grandes edifícios, as catedrais, igrejas, templos e mesquitas do mundo são o resultado do pensamento. E tudo dentro desses edifícios religiosos, as figuras, os símbolos, as imagens, tudo é invenção do pensamento. Não há como refutar isso. O pensamento criou não apenas os mais maravilhosos edifícios e o conteúdo desses edifícios, mas também criou os instrumentos da guerra, a bomba sob todas as suas formas. O pensamento também produziu o cirurgião e os seus maravilhosos instrumentos, tão delicados na cirurgia. E o pensamento também produziu o carpinteiro, o seu estudo da madeira e os instrumentos que ele usa. O conteúdo de uma igreja, a habilidade de um cirurgião, a perícia do engenheiro que constrói uma bela ponte, tudo é resultado do pensamento. Não há como refutar isso. Assim, temos que examinar o que é o pensamento e por que os seres humanos vivem do pensamento e por que o pensamento produziu esse caos no mundo, a guerra e a falta de relacionamento de uns com os outros. Examinar a grande capacidade do pensamento com a sua extraordinária energia. Também devemos perceber como o pensamento trouxe, durante milhões de anos, esse pesar para a humanidade. Por favor, observemos isso juntos. Vamos examinar isso juntos. Não se oponham apenas ao que o conferencista está dizendo, mas examinemos juntos o que ele está dizendo, de modo que possamos entender o que está realmente acontecendo a todos nós, seres humanos, pois nós estamos nos destruindo. O pensamento é uma resposta da lembrança das coisas passadas. Ele também se projeta como esperança para o futuro. A memória é o conhecimento. O conhecimento é a memória da experiência. Isso é, há a experiência. Da experiência se faz o conhecimento como memória e pela memória vocês agem. Com essa ação vocês aprendem, o que quer dizer mais conhecimento. Assim vivemos nesse ciclo: experiência, memória, conhecimento, pensamento e daí para a ação, sempre vivendo dentro do campo do conhecimento. Falamos sobre uma coisa muito séria. Não se trata de algo para um fim de semana para ouvir casualmente.
Trata-se de algo que está relacionado com uma mudança radical da consciência humana. Assim, temos que pensar em tudo isso, olhar juntos e perguntar por que nós, seres humanos que vivemos nessa Terra há tantos milhões de anos, ainda somos o que somos. Podemos ter avançado tecnologicamente, ter melhores meios de comunicação, melhor transporte, higiene e assim por diante, mas internamente somos mais ou menos os mesmos, infelizes, inseguros, solitários, carregando o pesar interminavelmente. E qualquer homem sério, quando se defronta com este desafio, deve responder a ele. Não pode aceitá-lo casualmente e dar as costas. É por isso que essas reuniões são muito sérias, mas muito sérias mesmo, porque temos que aplicar as nossas mentes e os nossos corações para descobrirmos se é possível produzir uma mutação radical em nossa consciência e, portanto, em nossa ação e comportamento. O pensamento nasce da experiência e do conhecimento, e não há nada absolutamente sagrado a respeito do pensamento. Pensar é um ato materialista, é um processo da matéria. E nós confiamos no pensamento para resolver os nossos problemas na política, nas religiões e nas nossas relações. O nosso cérebro, a nossa mente, são condicionados, educados para resolver os problemas. O pensamento criou os problemas e depois o nosso cérebro, a nossa mente, são treinados para resolvê-los com mais pensamento. Todos os problemas são criados psicologicamente, interiormente pelo pensamento. Acompanhem o que acontece. O pensamento cria o problema psicologicamente. A mente é treinada para resolver os problemas com mais pensamento. Assim, o pensamento, ao criar o problema, tenta depois resolvê-lo. Assim, ele é preso num processo contínuo, numa rotina. Os problemas estão se tornando cada vez mais complexos, mais insolúveis. Por isso, devemos descobrir se é possível abordarmos a vida de um modo diferente, não através do pensamento, porque o pensamento não resolve os nossos problemas. Pelo contrário, o pensamento produziu uma complexidade maior. Devemos descobrir se é possível ou não, se há uma dimensão diferente, uma abordagem totalmente diferente da vida. Por isso é importante entender a natureza do nosso pensamento. O nosso pensamento se baseia na lembrança das coisas passadas. Pensar no que aconteceu uma semana atrás, pensar nisso modificado no presente e projetá-lo no futuro. Esse é realmente o movimento da nossa vida. Assim, o conhecimento tornou-se muito importante para nós, mas o conhecimento nunca se completa. Portanto, o conhecimento sempre vive dentro da sombra da ignorância. Esse é um fato. Não é invenção ou conclusão do conferencista, mas é assim. O amor não é lembrança. O amor não é conhecimento. Amor não é desejo ou prazer. Lembrança, conhecimento, desejo e prazer estão baseados no pensamento. O nosso relacionamento de uns com os outros, embora próximo, se for olhado com cuidado, baseia-se na lembrança, que é pensamento. Assim, essa relação, embora vocês possam dizer que amam as suas esposas, ou seus maridos, ou as suas namoradas, está na realidade baseado na lembrança, que é pensamento. E nisso não há amor. Vocês percebem realmente esse fato? Ou vocês dizem, que coisa mais terrível de se dizer, eu realmente amo minha esposa. Mas será mesmo? Pode haver amor quando há ciúme, posse, ligação,
Quando cada um está perseguindo sua própria e particular ambição, cobiça e inveja, como duas linhas paralelas que nunca se encontram, isso é amor? Espero que estejamos pensando juntos, observando juntos como dois amigos que caminham por uma estrada e veem o que está à sua volta. Não apenas aquilo que está muito próximo e pode ser imediatamente percebido, mas o que está à distância. Estamos fazendo a viagem juntos, talvez afetuosamente de mãos dadas. Dois amigos examinando amigavelmente o complexo problema da vida. Nenhum deles é líder ou guru, porque quando vemos, na realidade, que a nossa consciência é a consciência do resto da humanidade, então percebemos que somos tanto o guru quanto o discípulo, tanto o professor quanto o aluno, porque tudo isso está na nossa consciência. Essa é uma percepção extraordinária. Assim, quando começamos a nos entender profundamente, nós nos tornamos uma luz para nós mesmos. E não ficamos dependendo de uma pessoa, de um livro ou de uma autoridade, inclusive essa do conferencista, de modo que somos capazes de entender todo esse problema do viver e do ser uma luz para nós mesmos.